Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria dos aplicativos. Existem dados bastante curiosos e importantes sobre esse setor, como, por exemplo, em termos de consumo de aplicativos, hoje o Brasil é o quarto maior mercado do mundo. Existem, em média, 80 aplicativos em cada celular de brasileiros, sendo que eles utilizam, na média, apenas 40. Dados relevantes que estão no seu dia a dia e que estão sendo debatidos na companhia de Thales Gomes, que é o sócio e CEO da Singu. Singu, o maior marketplace de beleza da América Latina. Thales, muito bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui com você. Thales, os aplicativos cada vez mais vêm se tornando grandes atrativos para os investimentos. Milhares e milhares de dólares anualmente são aplicados nestes investimentos. Eu vou chamar a reportagem que contextualiza esse setor para que a gente debata sobre os riscos e o retorno do capital investido. Os aplicativos têm revolucionado a forma de oferecer diversos serviços, como transporte, alimentação, bem-estar, serviços gerais, financeiros, seguros, reservas de hotéis, serviços domésticos, reservas em restaurantes e bares. E a economia dos aplicativos envolve milhares de profissionais que prestam serviços e emprega mais de 300 mil pessoas somente no desenvolvimento dos apps, com uma taxa média anual de 30% na oferta de postos de trabalho, patamar similar ao do mercado norte-americano, segundo o estudo A Economia de Aplicativos no Brasil. E assim se percebe quantos aplicativos geram valor aos seus usuários. Aplicativos que cada vez mais, Thales, vêm atraindo investidores que despejam milhares e milhares e milhares de dólares neste novo setor, nesta indústria denominada de indústria dos aplicativos. Nesse contexto, em que momento na relação investimento versus riscos se percebe o sucesso ou o insucesso de um determinado aplicativo? Pois é, Sérgio, a gente está falando de centenas de bilhões de dólares anualmente investidos em aplicativos, né? O Brasil ainda está engatinhando nesse setor, a gente tem menos de 5% do que o volume de capital aportado em aplicativos nos Estados Unidos, por exemplo, né? Eu diria que a gente é os Estados Unidos hoje, final da década de 80, início de 90, está se criando um ecossistema, né? O cenário de liquidez para esse tipo de empresa está começando a se formar aqui no Brasil, que consequentemente faz com que atraia a presença de investidores, né? Lembrando que a gente tem aqui uma Selic de 6,5%, então para quem é rico é muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. Diferente que é nos Estados Unidos, que lá a taxa básica de juros gira em torno de 1%, ou seja, ou o cara toma um risco de mercado de capitais e venture capital, ou ele não consegue valorizar properly o seu capital. De modo que como que você percebe que esse negócio deu certo? Né? No momento da saída, no momento de liquidez. O famoso investidor anjo, né? Aquele cara que faz aquele primeiro aporte, que aqui no Brasil geraria em torno de 100 a 500 mil reais para você dar aquele gás inicial para a companhia, ele tem um tempo médio de 2 anos para conseguir realizar esse capital, que daria algo entre 4 a 5 vezes retorno em cima do que ele fez, se der muito certo. Mas é óbvio que a gente está falando que isso precisa ser muito bem investido, junto a pessoas que entendem como fazer o investimento, como gerenciar esse investimento, e que não é o primeiro investimento que você vai fazer que vai dar certo, né? Pelo contrário, provavelmente vai dar errado. É por isso que chama Venture Capital, senão seria Safe Capital, né? Agora, se for muito bem feito, com pessoas que entendem, com fundos de Venture Capital que sabem gerenciar esse negócio, escolher principalmente muito bem o empreendedor, que nessa fase do negócio é mais importante do que o próprio negócio em si, porque o negócio pode pivotar, né? Pode mudar, aí sim a tendência de sucesso acaba sendo maior e o retorno é muito maior do que qualquer outro tipo de produto que o mercado financeiro possa oferecer. Thales, existe um ponto bastante polêmico, que são as denominadas legislações, que para a indústria de aplicativo, muitas vezes devem ser criadas após o desenvolvimento de um aplicativo e a adesão dos consumidores. Como você percebe esta situação? Sérgio, acho que a conta aqui é bem simples, né? Todas as vezes que a gente tem um órgão regulador tentando legislar sobre alguma coisa, você vê que esse órgão, né, controlado por burocratas, fazem isso com interesses pessoais e dos seus amigos, aquele que boa parte deles bancaram para que esses caras estivessem no seu lugar de poder. Então, o que a gente vê, basta olhar para a Lava Jato, né, que as regulações servem basicamente para proteger oligopólios, né? Então,
Eu, como representante do setor, vejo com muito maus olhos, né? Não vejo como algum burocrata pensar no consumidor no momento que ele está legislando. Ele pensa geralmente nos seus amigos. Perfeito. Fica registrada a opinião do Thales Gomes com relação à legislação imposta no Brasil, que, como muito bem dito, cabe não só apenas para o setor de aplicativos, mas para os demais setores que constituem a economia. Na minha companhia, CEO e fundador da Singu, Thales Gomes. O tema da semana, a indústria dos aplicativos.